Uma linda história. No Brooklyn, em Nova York, Crush é uma escola que se dedica ao ensino de crianças especiais. Algumas crianças ali permanecem por toda a vida escolar, outras podem ser encaminhadas às escolas comuns. Em um jantar beneficente na escola Crush, o pai de uma criança fez um discurso que nunca mais seria esquecido por todos que estavam ali. Depois de elogiar a escola e o seu trabalho, o pai perguntou: onde está a perfeição em meu filho Pedro? Se tudo que Deus faz é perfeito, meu filho não pode entender as coisas como as outras crianças entendem. Meu filho não pode se lembrar de fatos e números como as outras crianças. Então, onde está a perfeição de Deus? Todos ficaram chocados com a pergunta, com o sofrimento daquele pai. Mas ele continuou: acredito que quando Deus traz uma criança especial ao mundo, a perfeição que ele busca está no modo como as pessoas reagem diante desta criança. Então ele contou a seguinte história sobre o seu filho Pedro. Uma tarde, Pedro e eu caminhávamos pelo parque, onde alguns meninos que o conheciam estavam jogando beisebol. Pedro perguntou-me: papai, você acha que eles me deixariam jogar? Eu sabia das limitações do meu filho e que a maioria dos meninos não o queria no time, mas entendi que se Pedro pudesse jogar com eles, isto lhe daria uma confortável sensação de participação. Aproximei-me de um dos meninos no campo e perguntei-lhe se Pedro poderia jogar. O menino deu uma olhada ao redor buscando a aprovação de seus companheiros de time e, mesmo não conseguindo nenhuma aprovação, ele assumiu a responsabilidade e disse: nós estamos perdendo por 6 rodadas e o jogo está na 8ª. Acho que ele pode entrar em nosso time e tentaremos colocá-lo para bater até a 9ª rodada. Fiquei admirado quando Pedro abriu um grande sorriso ao ouvir a resposta do menino. Pediram então que ele calçasse a luva e fosse para o campo jogar. No final da 8ª rodada, o time de Pedro marcou alguns pontos, mas ainda estava perdendo por 3. No final da 9ª rodada, o time de Pedro marcou novamente. E agora, com 2 fora e as bases com potencial para a rodada decisiva, Pedro foi escalado para continuar. Um questionamento, porém, veio à minha mente: o time deixaria Pedro de fato rebater nesta circunstância e jogar fora a chance de ganhar o jogo? Surpreendentemente, foi dado o bastão a Pedro. Todo mundo sabia que isto seria quase impossível, porque ele nem mesmo sabia segurar o bastão direito. Porém, quando Pedro tomou posição, o lançador se moveu alguns passos para arremessar a bola, de maneira que Pedro pudesse ao menos rebater. Foi feito o primeiro arremesso e Pedro balançou desajeitadamente e perdeu. Um dos companheiros de time de Pedro foi até ele e juntos seguraram o bastão e encararam o lançador. O lançador deu novamente alguns passos para lançar a bola e lançou-a suavemente para Pedro. Quando veio o lance, Pedro e o seu companheiro de time balançaram o bastão e juntos rebateram a lenta bola do lançador. O lançador apanhou a suave bola e poderia ter lançado facilmente ao primeiro homem da base. Pedro estaria fora e isso teria terminado o jogo. Ao invés disso, o lançador pegou a bola e lançou-a em uma curva longa e alta para o campo, distante do alcance do primeiro homem da base. Então todo mundo começou a gritar: Pedro, corra para a primeira base! Corra para a primeira base! Nunca em sua vida ele tinha corrido, mas saiu em disparada para a linha de base, com os olhos arregalados e assustados. Até que ele alcançasse a primeira base, o jogador da direita teve a posse da bola. Ele poderia ter lançado a bola ao segundo homem da base, o que colocaria Pedro fora, pois ele ainda estava correndo. Mas o jogador entendeu quais eram as intenções do lançador. Assim, lançou a bola alta em instante acima da cabeça do terceiro homem da base. Todo mundo gritou: corra para a segunda base! Corra para a segunda base! Pedro correu para a segunda base, enquanto os jogadores à frente dele circulavam deliberadamente para a base principal. Quando Pedro alcançou a base, a curta parada adversária colocou na direção da terceira base e todos gritaram: corra para a terceira!
Quando Pedro contornou a terceira base, os meninos de ambos os times correram atrás dele gritando: Pedro, corra para a base principal. Pedro correu para a base principal, pisou nela e todos os 18 meninos o ergueram nos ombros, fazendo dele um herói, como se ele tivesse vencido o campeonato e ganhado aquele jogo para o time. Naquele dia, disse o pai com lágrimas caindo sobre a face, aqueles 18 meninos alcançaram a perfeição de Deus. Eu nunca tinha visto um sorriso tão lindo no rosto do meu filho.